Como é que você tá? Bom te ver aqui no canal de novo. Tô trazendo algumas dicas, uma série, um vídeo novo por semana. Vai clicando, vai acompanhando. E nesse vídeo aqui eu quero te dar algumas dicas sobre técnicas de comunicação para melhorar a venda, amplificar resultado. E eu tenho certeza que você vai se surpreender aqui com algumas informações. Então eu quero começar aqui com duas perguntinhas para você. Você já pensou em aprender estratégias para aprimorar seus relacionamentos profissionais e vender mais ainda? Criar conexões profundas com o seu cliente-alvo e com o seu nicho? Bom, para que isso aconteça, você precisa aprender a utilizar uma linguagem de métodos de comunicação que sejam mais assertivos, que sejam mais poderosos. E essa comunicação se trata de uma metodologia muito famosa que tem capacidade de inspirar atitudes afetuosas e bondosas de maneira a evitar resolver situações de conflito, né? Evitar conflito ou resolver situação de conflito. Na primeira etapa dessa comunicação está o exercício da contribuição, uma vez que nós seres humanos agimos para atender necessidades, princípios e valores básicos e universais. Isso está na nossa essência. O escritor Marshall Rosenberg, autor do livro Comunicação Não Violenta, em um dos seus ensinamentos, ele disse a seguinte frase: faz parte da nossa natureza, da natureza humana, gostar da reciprocidade, de dar e receber de forma compassiva. O Robert Cialdini também trabalhou isso no livro Armas da Persuasão, onde ele trabalha os gatilhos mentais. E um deles é a reciprocidade. Mas tem que tomar cuidado. É justamente aí que a comunicação entra em cena, uma comunicação mais assertiva, a fim de receber do outro aquilo que você espera dele. Não se trata de persuasão, estratégias de marketing, muito menos gatilhos mentais. Eu estou me referindo aqui a uma comunicação que não cria diagnósticos, julgamentos prévios, julgamentos morais ou interpretações pré-concebidas. Quer um exemplo? Imagina o seguinte, ó. Pensa naquele cliente linha dura, que faz parte aí da sua carteira de clientes. Agora pense o porquê ele não tem comprado de você com mais facilidade e reflita sobre os pontos que te aborrecem nesse cenário. Se você preferir, para o vídeo agora, pega um papel e uma caneta, e aí eu acho que é a hora de você pensar aí em fazer uma reflexão, tá bom? Mas se não, você continua aqui no vídeo, que eu acho que faz todo sentido. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que você diga assim: ele não compra de mim porque é metido. Ele não compra de mim porque é exigente e impaciente. Ou ele não compra com mais facilidade porque fala demais e não me deixa explicar a carta de benefícios do meu produto ou serviço, fala muito rápido e também fica gritando comigo. Ou então 4. Não compra porque está no momento de contenção de despesa, sei lá. Bom, tudo bem. Você pode até ter razão em algumas das respostas aí. Entretanto, se você deseja realmente obter mais conversões em vendas, chegou a hora de entender alguns princípios básicos da comunicação e um pouco o que eu quero compartilhar com você desse método do Marshall Rosenberg, tá ok? Coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho lido. Não sou um especialista em comunicação violenta, não violenta, mas eu quero compartilhar com você porque tem feito sentido para mim, entendeu? Ele trabalha esse lema de dar e receber. Aquilo que você deseja, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E aí eu quero começar falando sobre esse lance dos diagnósticos. A premissa para obter uma linguagem assertiva que agrega ou que possa agregar mais resultados a você, a empresa, o serviço, o produto que você tem que trabalhar, é eliminar qualquer tipo de diagnóstico prévio com o seu cliente. Por exemplo, naquelas perguntas, ou naquela pergunta que eu te fiz, desse cliente linha dura, por que ele não compra de você, que ele é tão linha dura? Vamos supor que você tenha optado aí pelo terceiro exemplo que eu dei, né? Ele não compra porque fala demais, não me deixa explicar os benefícios, a carta de benefícios do meu produto e serviço, fala muito rápido e, além de tudo, ele fica gritando comigo toda hora. Pô, a gente pode observar aqui o seguinte, ó. 3 pontos de uma comunicação completamente violenta aí. O primeiro ponto ocorre porque a gente tem o lance aqui do ele fala demais. Na verdade, você quer dizer que ele fala mais do que você gostaria. Afinal, tudo é uma questão de interpretação, cultura ou crença. Às vezes, a gente não gosta das pessoas falando. Segundo alguns especialistas, existem 4 fatores diferentes envolvidos em pessoas que falam gritando e rápido demais. A doutora Amy Shah, diretora do Laboratório de Acústica e Percepção da Universidade Estadual de Cleveland, ela disse o seguinte, ó: há um componente biológico, um componente patológico,
um componente de personalidade e um componente cultural que explica a maneira como cada indivíduo fala, se comunica. Pega os russos, por exemplo, eles são conhecidos como pessoas que falam extremamente alto, gesticulando e tocando nas pessoas. Ou seja, a comunicação não violenta não dá diagnósticos baseados em sua própria interpretação cultural, moral, até mesmo teológica, tá certo? A resposta correta para que você expresse a sua opinião sobre o motivo do cliente não comprar muitas vezes poderia ser o seguinte: ele fala mais do que eu gostaria, ele fala gritando mais do que eu desejo. Enfim, a gente tem que parar para pensar nessas coisas, certo? Outro ponto aqui que eu quero trabalhar com você é o lance do julgamento, né? A gente falou sobre diagnóstico, mas eu quero falar sobre o lance do julgamento. Ele não compra porque é exigente e impaciente. Tem vendedores aí que chegam a falar que o cliente é chato. Eu costumo dizer o seguinte, que um cliente é chato quando ele exige da gente, exige do vendedor comportamento, conhecimento e habilidade que ainda a gente não tem onde desenvolveu. Então não tem cliente chato, tem cliente que exige da gente aquilo que a gente não consegue entregar naquele momento, entendeu? O julgamento é outro aliado de insucesso na hora de aplicar uma comunicação que dê mais resultados, principalmente para as vendas. Aqui, você afirma que seu cliente não compra com mais frequência de você porque ele é muito exigente e impaciente. Se você julga seu cliente, você levanta paredes nessa comunicação ao invés de abrir janelas para essa comunicação. Ruth Birbenmeyer recitou em seu poema sobre palavras são janelas o seguinte: sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que fale com mágoa ou medo, antes que eu me erga naquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me expressar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Sendo assim, você gostaria de ter expressado a seguinte frase: me sinto inseguro e aflito ao falar com este cliente. Sua comunicação assertiva removerá o julgamento que você faz do outro e trará considerações reais, permitindo que o seu cliente reflita sobre suas posturas, suas cobranças, ensinamentos, lições e, o que é muito importante, as suas lições morais. Quando eu julgo o meu semelhante, o meu cliente, eu me coloco na posição de superior. E a associação subjetiva dos superiores é o de ensinar, dar ordens ou supervisionar, o que sempre termina em punições ou recompensas, em decretos, de certo ou errado, bom ou mal, baseado nas próprias interpretações. Por fim, para continuar aqui, né? Quero falar sobre as interpretações. Meu cliente não compra com mais facilidade porque está em um momento de contenção de despesas. Algo curioso no universo dos negócios é que a maioria dos vendedores interpreta que o bolso do cliente é o seu próprio bolso. Quer vender com a carteira do cliente, sabe? Você já escutou a frase: esse valor está alto demais, ele não vai comprar? Um vendedor de alta performance jamais venderá com seu próprio bolso ou carteira, pois o seu caro, na interpretação dele, o caro pode ser barato para o cliente, né? Este está alto demais para quem? Assim? Para quem que está alto demais? Alto demais para o cliente ou alto demais para a pessoa que teria condições de comprar? São percepções completamente diferentes, visões diferentes. Veja que essas perguntas acima estão recheadas de comunicação mais violenta e que expressa a incapacidade de o cliente poder comprar algo que o vendedor interpreta como caro demais, né? Quando você afirma que o seu cliente é exigente, impaciente ou falador, você está atribuindo valores a ele segundo as suas interpretações. Valores que ele sequer tenha realmente
observado na sua cultura, na sua forma de trabalhar. Outra coisa é a mudança. Você pode reformular essas declarações por meio da comunicação não violenta, eliminando os diagnósticos, julgamentos e interpretações preconcebidas. A dinâmica dessa semana aqui é desafiar a substituir o seu modo de falar em sentenças que não impliquem julgamentos, mas uma linguagem mais assertiva aí. Dá uma treinada, experimenta aí, ó. Treino é treino, jogo é jogo. Tem que treinar. Treine com seus amigos, familiares, depois aplique em suas vendas no dia a dia. Troque as declarações e então dê um passo adiante rumo ao seu sucesso. E ó, veja bem, não se trata apenas de não falar violentamente, mas de não pensar, concluir ou agir segundo os seus impulsos ou julgamentos. Descartes disse certa vez: estou pensando, logo existo. Dessa forma, um pensamento violento pode trazer a existência de comportamentos repetitivos ou repetidos de uma comunicação nadinha assertiva diante do seu cliente. Pense nisso e não se sabote, sabe? Continua aí treinando. Eu estou gravando daqui para falar um pouco disso, para a gente falar um pouco sobre treino. Treino é treino, jogo é jogo. E tem que treinar. Vendedor de alta performance treina pra caramba. Se você não está treinando, é porque você não quer chegar numa alta performance. Beleza? Beijão no coração, até o próximo vídeo. Acompanha aqui, compartilha nas redes sociais e o canal do YouTube. Se inscreva. Fui!